Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida e o assunto de hoje é a regulamentação da acupuntura. Então eu assisti a essa, como é que chama isso aqui? A uma comissão de assuntos sociais, debate da regulamentação da acupuntura que aconteceu hoje, aqui faz 4 horas. Na verdade eu não consegui assistir ao vivo, estava trabalhando. Agora acabei de assistir, eram 2 horas e meia, eu pulei umas partes também, coloquei na velocidade 1,5, mas vamos lá. O que ficou não definiu nada ainda. Os médicos colocaram a sua posição sobre isso e a posição deles basicamente é tentando preservar a profissão para eles, colocar a especialidade médica como a especialidade de acupuntura como uma especialidade médica exclusiva, assim como oftalmologia, ortopedia, etc. E depois, ao final, então foi mais de 1 hora, foram 2 horas e meia, mais ou menos 1h20, um pouco mais da metade, foi somente os médicos falando sobre isso, sobre essa situação, por que é importante ser médico, há quanto tempo existe a medicina, quanto tempo a acupuntura e a medicina andam juntas, falando que o trabalho que não é fisioterapeuta, que o fisioterapeuta faz, não é válido, falando que a minha certificação em acupuntura não é válida. Aquela certificação ali, cadê? Tá ali atrás, ali. Aquela verdinha ali no fundo, aquela verdinha no fundo é de acupuntura. E aquela lá é da faculdade, aqui é da faculdade, e de fisioterapia. O Abraão Nunes também falou umas coisas legais, não vai dar pra ver, também falou umas coisas legais sobre isso, falando que o objetivo da medicina da acupuntura para todo mundo, é conseguir espalhar a técnica. A acupuntura é sensacional, acho que todo mundo está vendo esse vídeo aqui, entende de acupuntura, mas ela melhora muito as dores físicas e emocionais, extremamente eficiente, não usa remédio, não é difícil colocar, não é difícil fazer a punturação, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, etc. E justamente os médicos falam que a gente, que não é médico, não tem, por não ter a carga horária que eles têm, a gente não tem conhecimento, o que na minha opinião é uma mentira. Eu acho que eu tenho conhecimento para fazer uma acupuntura, eu fiz a pós em acupuntura, depois eu aprendi com um médico que é ortopedista e acupunturista, e depois de um tempo fazendo estágio com ele, a gente ficou meio pau a pau. Obviamente ele sabia mais que eu por ser 10 anos mais experiente, mas assim, não existia existia diferença, sim, ele sabia mais que eu, mas eu não fazia nada de errado quanto à punturação, quanto à seleção dos pontos, quanto à elaboração do diagnóstico, tudo certinho. Tanto que a gente discutia de igual para igual, até porque o Richard Serafim é um cara fora de série, né? E o cara que eu mais gostei foi o Daniel Miele Amado. Antes dele falou um senador que também é médico, o doutor Irã, se não me falha a memória, e ele falou justamente que a medicina, como um bom político, né? Ele falou bem da visão dos outros, mas depois ele colocou a visão dele, na qual ele gostaria que fosse somente para a medicina. O Daniel Miele Amado, que foi o cara que eu mais gostei de todos que falaram, ele falou que a acupuntura, quando feita pelo SUS, cerca de 80%, deixa eu pegar a porcentagem dele para não falar besteira, velho. Isso eu queria saber. Então ele falou o seguinte, que 88,2% dos municípios tem registro de acupuntura realizada exclusivamente por um multiprofissional, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, a maioria é enfermeiro, beleza? 8,4% que é feito por profissional médico ou outra profissão, ou seja, fisioterapeuta, enfermeiro, e apenas 3,4% dos municípios atendidos é realizada a acupuntura exclusivamente pelo médico. Então, o argumento dele, eu acho que, na minha opinião, né, agora é a minha opinião, é o mais válido, porque se você for pensar que eu acredito, né, que a acupuntura pode ser aprendida por quem não é da área, para quem não é médico. Eu, como fisioterapeuta, consegui aprender, consegui realizar direitinho, já dei aulas para médico também, e é diferente, por mais que tenha alguma coisa parecida, é diferente, é um outro tipo de raciocínio. Inclusive, existem médicos que não têm um raciocínio, que não estão tão aptos a ter um raciocínio clínico para isso, assim como tem fisioterapeutas que não conseguem entender a medicina chinesa. Normal, não é o médico, é a pessoa, beleza. E ainda, na minha opinião, eu ainda acho que, se você for pensar na população como um todo, para receber uma terapia alternativa, que as PICs são feitas pela PICs,
você tem que ter, não adianta você ter médico. Uma informação que eu tenho, mas uma amiga minha que me falou que existe um lugar em São Paulo para você receber as Pix, você tem fila de espera de, sei lá, 10 pessoas. Agora, nessa unidade só pode fazer um médico. Então, nessa unidade, para você receber uma acupuntura, a fila de espera é de anos. Então, assim, é inviável. Então, o que os médicos querem é uma reserva de mercado para depois não dar esse acesso à população, exceto se eles pagarem. É isso que na minha cabeça que eu não entendo. Se você for e sabendo também que dá para eles fazerem, que não tem problema, eu acho que deveria ser liberado. O que fazer a seguir? Ao final dessa comissão, o relator final, que é o Paim lá, ele fala que é para você, vai ter uma outra reunião, se eu não me engano, dia 16, 17 de setembro. Essa reunião vai durar um pouco mais para ouvir mais a população, para ouvir mais todo mundo, e daí não vai tomar uma decisão, eu acho que ainda não, mas e aí vai ter que ir andando o procedimento. Qual que é uma coisa legal que eu vi, que foi um dos médicos que falou, ele sugeriu de retirar essa lei. Então é uma coisa boa, se essa lei for aprovada, provavelmente deve ser uma coisa boa. Gente, esse vídeo aqui ficou pronto, eu não fiz edição, como eu acabei de assistir, não consegui assimilar todas as informações direitinho. Qualquer coisa vocês comentam aqui embaixo, eu posso também não tá muito correto, tem algumas coisas que eu fiquei até meio nervoso aqui, com umas opiniões de uns médicos, tentei não falar isso. Mas vamos conversar, vamos tentar se manifestar, a hora realmente é agora de se manifestar. Passa esse vídeo para mais pessoas, não o meu vídeo, passa o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição da comissão. Vamos tentar discutir mais esse assunto. A hora que chegar na hora da votação, encher a caixa de e-mail lá dos senadores falando para votar no que a gente quer, eu acho que assim a gente consegue vencer. A união faz a força. E o senador gosta disso, ele gosta de receber muitas mensagens sabendo para qual lado ele vai se direcionar. Ele quer estar do lado da população. Beleza? Muito obrigado, um abraço e sucesso!